Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, preparando essa aula sobre práticas corporais e autonomia, para a gente conseguir passar pelo currículo de educação física do Enem, né? Nossa vontade é que vocês acertem tudo de educação física no Enem, tá bom? É a nossa primeira aula e eu quero conversar com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Vamos lá para a gente não perder mais tempo. Nossa primeira aula é sobre práticas corporais e autonomia. E vocês devem estar me perguntando para que isso? Vou contextualizar vocês aí, para vocês entenderem aqui algumas coisas. Olha só, a nossa disciplina Educação Física, ela está inserida, vocês já devem estar carecas de saber, mas nós estamos na área de linguagem, códigos e suas tecnologias, tá? Então, todos os materiais que vocês pegarem para estudar para o Enem, vocês vão encontrar a educação física na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mais precisamente na competência 3, habilidade 9, 10 e 11. Tem algumas coisinhas pulando lá para a parte da arte, quando fala de dança, mas daí já é competência 4, habilidade 13, 14, mas isso fica mais dentro da parte das artes, tá? A gente vai se atentar a conversar sobre a competência 3, habilidade 9, 10 e 11. E olha só, por isso que a gente escolheu conversar com vocês sobre as práticas corporais e autonomia. E por que, professor? Ah, porque foi o conteúdo mais cobrado no Enem, num apanhado aí do Enem de 2009 a 2017. Olha só, 13 questões de práticas corporais e autonomia, tá? Desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Educação Física do Colégio Mackenzie Brasília. Estou aqui para ajudar vocês nessa questão do Enem, no nosso programa do MAC Enem, tá bom? Então, as práticas corporais e autonomia foi o conteúdo mais cobrado. Depois vem padrão estético contemporâneo. Vamos também conversar um pouquinho sobre padrão estético contemporâneo. Não temos todo o tempo do mundo. E aí, a nossa segunda aula, a gente vai conversar sobre esportes, exercício físico e saúde. Vou dar um linkzinho aí. O Enem ele separa o esporte. Vocês vão ver mais para frente que o esporte também é uma prática corporal, obviamente, mas ele separa o esporte de dentro de práticas corporais para aqui nesse esporte, esse que tem 10 questões, que caíram 10 questões no Enem, ele fala um pouquinho sobre o esporte de rendimento, tá bom? Nessa parte de esporte a gente vai conversar um pouquinho sobre regras, sobre princípios técnicos, táticos, fundamentos de cada esporte, pelo menos dos esportes mais conhecidos que a gente sabe que volta e meia estão aí nas provas do Enem. Tudo bem? Média de 3 questões por Enem. E aí, galera aí que precisa tirar aí uma notaça no Enem, será que eu posso deixar de lado? Vamos ver. Acho que não, né? Então vamos lá, ó. Média de 3 questões para o Enem, 3 questões de educação física. Deixa eu conceituar um pouquinho vocês para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor do que eu estou falando hoje. Práticas corporais. Gente, a prática corporal são fenômenos que se mostram prioritariamente ao nível corporal e que constituem-se como manifestações culturais de caráter lúdico. Botei esse conceito porque eu quero que vocês gravem essas duas palavrinhas, essas duas situações aqui da prática corporal. Constitui-se como manifestações culturais e de caráter lúdico. Será que a gente sabe o que é isso? Gente, manifestações culturais. As práticas corporais, elas são sim influenciadas pela cultura. Por isso, manifestações culturais. Por exemplo, o futebol é uma manifestação cultural aqui no Brasil. Tá, o samba, o jogo da queimada.
Aqui em Brasília a gente chama de queimada, outros lugares é queimado. O basquete é uma manifestação cultural nos Estados Unidos, o jazz, o tango na Argentina. E um bom exemplo, as danças africanas. Olha só, sabe aquelas brincadeiras africanas que a gente assiste aí no YouTube, das crianças africanas brincando? Vocês já repararam se elas utilizam objetos? A maioria das brincadeiras africanas, as crianças brincam com o próprio corpo. Será que isso tem a ver um pouquinho com a cultura, com a situação do país, né? Às vezes, com a situação financeira, as crianças não têm muita condição de comprar brinquedos e ali elas criam brincadeiras. Tá vendo como a influência da cultura, da situação ali econômica de uma sociedade pode interferir sim na prática corporal. E de caráter lúdico. Vamos lá. Lúdico, ludicidade. Quando a gente fala em práticas corporais, a gente precisa ter caráter lúdico. Sabe o que é o caráter lúdico? É o brincar, é o fazer por prazer, é o se sentir bem, é o dar risada. Esse caráter lúdico tem que estar inserido dentro das práticas corporais. Tá vendo? Por isso que separa um pouquinho o esporte de rendimento. Lá, lembra lá no slide anterior? Separa um pouquinho do esporte de rendimento. Mas é possível ter um esporte como um caráter lúdico também, a gente vai ver mais para frente. Certo? Os pedagogos hoje em dia usam a ludicidade para o ensino, na verdade, porque o aprender brincando é muito mais eficiente, tá? Então, as práticas corporais, elas precisam sim ter um caráter lúdico, tá bom? Vamos lá. E professor, mas que são essas práticas corporais? Quais são as práticas corporais? Vocês vão ver que é praticamente, na minha opinião, é o currículo da educação física. Olha assim, olha só, essa figurinha. São os jogos, ó, as ginásticas, as lutas, esses emojis aí são show, ó. O esporte sim é uma prática corporal. Vamos fazer aquele, entre parênteses, separar o esporte de rendimento desse esporte aqui nas práticas corporais. Mas é assim, sabe aquele joguinho de futebol que você faz com seus amigos no sábado de manhã, que você vai para se divertir e tal. Beleza? Esportes de aventura, a BNCC traz inclusive esportes de aventura como conteúdo hum, no final do Fundamental 1 e Fundamental 2. A gente tem esportes de aventura, se eu não me engano, mas vem separado como esporte, né? Como esporte de aventura. E as danças, jogos, gente, jogos, queimada, o pique-bandeira, né? O pular corda, certo? Os jogos e brincadeiras, práticas corporais. As ginásticas, quando a gente fala de ginástica, nesse caso, a gente está falando da ginástica como condicionamento físico, a gente está falando da ginástica própria, ginástica artística, a ginástica rítmica, mas sabe, a calistenia, que são aqueles movimentos com o corpo para ganho de força, essa ginástica a gente está falando nesse tópico. As lutas, certo? Por que as lutas são importantes, professor, inclusive para o Enem? As lutas são muitas vezes influenciadas pela cultura. A capoeira é uma luta bem brasileira, certo? O judô é uma luta bem japonesa com grande influência no Brasil. Então as luta como mecanismo de defesa pessoal, certo? Então são parte das práticas corporais que são conteúdos da educação física. Os esportes, como eu falei, né, a gente quando fala de esporte na escola, a gente fala muito dos 4 esportes de quadra, né, que é mais ou menos o que toda escola tem de estrutura física, né, o basquete, o futsal, o vôlei, o handebol, mas todos os esportes, tá? Não existe, o Enem não fecha o leque para esses 4 esportes, né, o futebol,
a natação, são os esportes de marca. A BNCC traz esse nome aí novo, esportes de marca. São aqueles esportes que a gente tem que alcançar uma marca, alcançar o tempo, fazer mais rápido, né? Natação, atletismo, né? Tem algumas nomenclaturas interessantes para o esporte. Esporte de aventura, eu coloquei aí o meu emoji andando, andando de skate. O skate virou olímpico, né? Escalada, o slackline, né? Muitas coisas, parapente, tal, bastante coisa como esporte de aventura. E as danças, como as danças regionais são muito ricas, são para o Enem, né? O frevo em Pernambuco, catira, né? Você vai, é legal antes do Enem, antes da prova, o aluno fazer um apanhado de danças das diversas regiões do Brasil. Isso costuma cair, né? Esporte eu circulei o esporte aqui porque eu quero, como eu já disse, fazer aquela distinção desse esporte que está inserido nas práticas corporais, que a gente aprendeu que precisa ter um caráter lúdico, daquele esporte de rendimento. Porque o esporte de rendimento ele passa a ser uma profissão, nem sempre é um caráter lúdico, não é verdade? E eu estou trazendo uma setinha ali porque eu preciso diferenciar os jogos e brincadeiras dos esportes. E aí, por exemplo, a queimada. A queimada é um esporte. E aí vocês vão aprender a diferenciar isso. Como assim, professor? Com essas duas questões. Como eu diferencio? Eu diferencio pelo objetivo e pelas regras. Gente, objetivo por quê? O objetivo do jogo e das brincadeiras ele é diversão, caráter lúdico completamente. Já o esporte não, o objetivo é vencer, né? O objetivo é vencer. Ah, no esporte, olha outra coisa fantástica para diferenciar as regras. Quando você vai fazer um jogo com seus amigos, você se reúne ali no centro da quadra e combina as regras do jogo. Precisam ser combinadas, ok? Antes do jogo. Então eu vou jogar a queimada. A queimada vai ser uma queimada real, uma queimada coringa, uma queimada, né? O pique bandeira. Como é que vai ser o pique bandeira? Tá. Então as regras, tudo que as regras são combinadas antes é um jogo. Já as regras no esporte, elas são pré-estabelecidas por alguma federação, alguma confederação. Né? Você não vai sair com seus colegas, seus amigos para jogar um futebol e no nosso futebol hoje vai valer gol com a mão direita. Não, você tem regras pré-estabelecidas. Isso diferencia o jogo do esporte. Beleza? Entenderam? A gente vai trabalhando um pouquinho mais com isso aí. Gente, autonomia. A aula é de práticas corporais e autonomia. Eu vou falar mais um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês. Olha só, autonomia, aptidão ou competência para gerir sua própria vida. Busquei no dicionário, tá? Valendo-se de seus próprios meios, vontades e ou princípios. Aí você fala, professor, o que tem a ver as práticas corporais e autonomia? Botei um pouquinho de texto aqui que acaba que é um pouquinho importante. Gente, sabe qual que é a função do professor de educação física, do seu professor de educação física? O seu professor de educação física precisa te ensinar a maior quantidade possível de práticas corporais. Ele precisa, tá? Por isso que eu digo que as práticas corporais são os conteúdos da educação física escolar, desde lá da educação infantil, que ali vai com mais ou menos assim a psicomotricidade para ensinar ali na educação infantil, o início do Fundamental 1, questões mais voltadas para desenvolvimento motor. Aí você vai passando para aprender sobre esportes, até chegar no ensino médio, aí vai danças, lutas, tal. Você vai entrando em todos os segmentos escolares, oferecendo práticas corporais. Cada
etapa com um objetivo, com certeza. A gente vai ver alguns objetivos mais para frente lá. Então, o seu professor de educação física, ele tem que te dar um leque enorme de práticas corporais. Ele precisa te cativar a curtir, a gostar de praticar alguma coisa. Não é possível. Sabe para quê? Para que depois, quando chegar aos seus 17, 18 anos, quando vocês saírem da escola, vocês terem a autonomia de praticar sozinho, de forma autônoma, uma atividade física. Que a gente sabe os benefícios que a gente vai falar mais para frente disso. Tá? E o aluno, ele precisa sair da escola com uma postura ativa à prática de atividade física, conscientes da importância da atividade física, das práticas corporais na vida do cidadão. Entender essa relação? Eu, como professor, preciso te cativar, te oferecendo muitas práticas corporais. Não é possível alguma, você vai ter que curtir, certo? E você, como aluno, precisa sair da escola tendo uma postura ativa, sabendo da importância da prática da atividade física para a sua vida, você como cidadão. O meu desejo é que eu, como professor de educação física, te convença, não o seu cardiologista. Não é verdade? Chegou lá com seus 40 anos, nunca praticou atividade física, vai ao médico, o médico precisa praticar atividade física. Tudo bem? Vamos lá passar para mais um slide, gente. Vamos nessa. E aí a nossa pergunta é: por que, professor, eu tenho que fazer essas práticas corporais? Para que serve isso? Eu separei em 5 pilares, tá? Que eu acredito que esses pilares vão nos ajudar bastante. São pilares que vão nos ajudar a compreender. 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Surpresa! Primeiro pilar, para quê? Qual é o porquê e para que servem as práticas corporais? Primeiro pilar, eu coloquei desenvolvimento motor. Tá? Importância do desenvolvimento motor, das práticas corporais para desenvolver motoramente o ser humano. E isso tem que ser colocado na idade correta, certo? Ali entre 5 e 8 anos. Ali, nessa faixa etária, a criança tem que ser bombardeada de várias práticas corporais para que auxilie ali o desenvolvimento motor. Coordenação motora fina, coordenação motora grossa, tá? Então, um pilar, desenvolvimento motor. Segundo pilar, lazer. Já vou abrir o terceiro pilar porque o terceiro pilar é socialização. Eu quero falar das duas coisas. Gente, prática corporal. Pense em você, adulto, sair da escola, entrei numa rotina de trabalho. Por que não a prática corporal ser o seu lazer? Sabe? O seu grupo de pedal, onde você encontra para pedalar, você sai para pedalar, é o seu lazer. O seu futebol no clube no fim de semana, sair para nadar, a piscina. Então, a prática corporal, ela vai ser um mecanismo de lazer para você no futuro, certo? E um lazer saudável. Não é o lazer do videogame, não é o lazer do computador, não é o lazer do tablet. É um lazer saudável. E eu coloquei junto o terceiro pilar, socialização, porque o lazer, a prática corporal como lazer, muitas vezes ela te insere num grupo social, né? Olha que legal. Traz lazer e socialização. Olha, mente, corpo são, mente sã. Olha como é bacana, certo? Isso tudo é importante, importante. Nós hoje socializamos pelas redes sociais. Quem é que socializa num grupo de futebol, num grupo de corrida? Não é verdade? O quarto pilar é a promoção da saúde. Tá vendo que no lazer e na socialização muitas vezes cuidamos da nossa mente, tá? E a promoção da saúde é o quarto pilar, certo? Como eu falei lá para trás, espero que o professor de educação física te mostre a importância da prática corporal como promoção de saúde.
E o quinto pilar, a visão crítica do mundo. Olha só, falei da promoção da saúde, é incrível que a prática da atividade física, as práticas corporais, elas tanto previnem como elas são remédios na promoção da saúde. Olha, a prática corporal, ela fortalece o sistema imunológico, tá? A prática da atividade física, ela auxilia no controle da pressão arterial. Tem um efeito até 24 horas após a atividade física, que ela regulariza a sua pressão arterial. E depois de 24 horas ela começa a bagunçar de novo. E aí você tem que treinar de novo, fazer uma prática, uma atividade física para. Então, ele é um remédio ali, né, no controle da pressão arterial. Ajuda no controle de diabetes, certo? Atividade física, obesidade. Controlando a obesidade, olha o tanto de coisa, porque a obesidade vem um pacote meio esquisito, né? Você consegue controlar isso, combater a obesidade, você combate um monte de coisa que vem. Ansiedade. A atividade física, ela libera em nós o hormônio do bem-estar. Percebeu? Hormônio do bem-estar. Isso vai combater a doença do século, qual que é? A depressão. Olha só, práticas corporais como promoção de saúde. Eu vou deixar para falar mais porque a gente vai ter uma aula só sobre exercício físico e saúde. Então a gente conversa mais lá na frente, mas vamos entrar mais fundo no assunto. E a visão crítica do mundo, as práticas corporais, elas me permitem entender uma sociedade, conhecer mais uma sociedade, sem dúvida alguma. Beleza? Gente, por hoje é só. Tá? Muito obrigado mesmo. É um prazer estar com vocês aqui. Tá? Ó, próximas aulas a gente vai conversar ainda sobre padrão estético contemporâneo, que vem com esse nome aí, ó, corpolatria. Esse nome corpolatria, eu acho que já dá para pensar um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre o que vamos conversar nessa aula. A gente ainda vai conversar sobre esportes e sobre exercício físico e saúde. Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Aqui embaixo no meu slide, eu sempre coloco esse versículo que me agrada muito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá bom? Romanos 8, 28. Essa é a sementinha que eu quero deixar para vocês. Gente, Deus abençoe, tudo de bom e te espero na próxima aula.